A paz do Senhor Jesus, amém. Queria deixar um versículo da Bíblia Sagrada, se encontra no segundo livro do Samuel, capítulo 9, versículo 7, vai dizer: Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você. Por causa de Jonathan, seu pai, vou restituir a você toda a terra de Saul, seu pai, e você sentará sempre na minha mesa para comer. A Bíblia diz sobre um homem chamado Mefibosete. A Bíblia diz que Mefibosete era neto do rei Saul. A Bíblia diz, sagrado, em Israel reinou 3 reis. Primeiro Saul, segundo Davi e o terceiro Salomão. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que Mefibosete era filho de Jonathan. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Mefibosete estava lá em Lodebar, na casa de Maqui. E o texto sagrado vai dizer para mim e para você que havia um homem na casa de Saul, cujo nome era Zimba. Zimba, quando o rei perguntou, ainda resta alguém da casa de Saul para me restituir? A Bíblia Sagrada vai dizer que Zimba olha para Davi e diz que ainda resta um. Ele é aleijado de ambos os pés. O nome dele é Mefibosete. E o texto sagrado de dizer para mim e para você que o rei Davi mandou chamar Mefibosete. Quando Mefibosete chega perto de Davi, a Bíblia diz que ele se inclinou para o rei e falou: Rei, como eu posso te ajudar se eu sou aleijado de ambos os pés? E a Bíblia Sagrada vai dizer para mim e para você que o rei vai dizer para Mefibosete: você vai sentar na minha mesa para comer. A Bíblia vai dizer que Mefibosete era um príncipe que estava habitando em Lodebar. Mas o rei mandou chamar, porque quando o rei mandou chamar Mefibosete, porque Deus ainda tem um propósito na vida de Mefibosete. E a Bíblia diz que Mefibosete é convidado do rei para sentar na mesa. Se nós observar esse trecho, sabe-se a palavra vai me chamar muita atenção, porque Mefibosete, filho de Jonathan, habitava em Lodebar, que significa sem pasto, uma terra abandonada que não oferecia pastagem. E a Bíblia Sagrada vai dizer para mim e para você que, porém, se alcançado pela graça, pela bondade de Mefibosete, possuir, desfrutar a fortuna da mesa do rei, um pasto verdejante do bom pastor. A Bíblia vai dizer para mim e para você que Mefibosete havia ficado coxo aos 5 anos de idade. Isso era um obstáculo para ele se assentar na mesa do rei Davi. A Bíblia diz que, devido à zombaria da alma de Davi, passou a aborrecer pela graça, pela bondade. Mefibosete conseguiu o favor de Davi não só entrar na casa, como também se assentar sempre na mesa para o rei, para comer o pão junto com o rei. Eu não sei quanto tempo, meu irmão, minha irmã, você está sem tomar a Santa Ceia do Senhor Jesus. Mas Deus nos convida hoje para você participar da ceia do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer para mim e para você que Mefibosete se sentia como um ser desprezível, pobre, um cão morto, porém ser alcançado pela graça
Pela bondade, Mefibosete deixou de comer migalha para se assentar na mesa do rei. Mefibosete só foi beneficiado por Davi por causa da aliança que este havia feito com Jonathan. A herança passou a viver novamente com um príncipe. A Bíblia diz que a história de Mefibosete ilustra bem a vida de um pecador redimido por Deus. Como Mefibosete vivia separado da comunidade de Israel, meu Deus, de Israel, estranho, aliança da promessa, não tendo a esperança sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, você que antes estava longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Mefibosete vivíamos numa terra sem pasto, porém agora Cristo dirige-nos dizendo: eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo. Meu Deus, Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer que em Cristo Jesus, você antes estava longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Mefibosete estava numa terra sem pasto, porém Cristo dirige dizendo: eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará, achará pastagem. O amor de Deus encobre todos os nossos defeitos. O amor do Senhor Jesus encobre todos os nossos defeitos. Mefibosete vivemos como um cachorrinho desprendendo de comer migalha que cai da mesa. Porém, por intermédio de Cristo, os pecadores redimidos tomarão o lugar da mesa do rei, como Abraão, Isaque e Jacó. Como Mefibosete, nós só alcançamos pela graça da bondade de Deus por causa da sua eterna aliança feita por meio de Jesus Cristo. Assim nós tornamos herdeiro de Cristo, com Cristo. A Bíblia afirma que Salmos, se falha a memória, 113, 7, 8, o salmista afirma que o Senhor levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo para se assentar ao lado dos príncipes, assim como os príncipes, o seu povo, agora somos o príncipe de Deus, participamos da mesa do Rei Jesus. Assim como Deus usou Davi para restaurar a vida de Mefibosete por causa da aliança feita por Jonathan, ele também enviou o seu filho Jesus Cristo para restaurar nós, redimidos pelo sangue da sua eterna aliança. Se Deus usou Davi para restaurar a vida de Mefibosete, Jesus veio também para nos restaurar cada dia. Estou sentindo a presença do Eterno aqui. Ah, mano, Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia diz que quando Davi e Mefibosete vivia lá em Lodebar, uma terra sem pasto verdejante. Assim Deus quer
nos trazer de Lodebar para a terra dos viventes. Se nós observar a palavra do Senhor Jesus, Jesus está chamando eu e você para um concerto firme na terra, para retornar para a casa do Senhor Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade. Se inscreve aí no canal. Com Jesus é a sua vitória. Adriano, com Jesus é a sua vitória. E Deus tem um milagre para a tua vida. Volta para a casa do Senhor. Se inscreve no canal aí. Deus abençoe a todos. Amém.